E aí, beleza? No início dos tempos existiu o cubo, também conhecido como Allspark, um objeto tão poderoso capaz de criar não só a vida, como mundos, e foi assim que nasceu a raça dos Transformers no planeta Cybertron. Porém, houve uma inevitável guerra pelo cubo, e o planeta foi destruído, e ele se perdeu no espaço. Porém, os sobreviventes descobriram que ele foi parar em um planeta desconhecido, chamado Terra. Ok, em dias atuais, em uma base do exército no Catar, conhecemos o Sargento Elps e o Tenente William Denox em missão para proteger a base secreta dos Estados Unidos e não viam a hora de ir para casa. Mas um dia um helicóptero não identificado entrou no espaço aéreo sem autorização e as informações que tinham dela, que ela já tinha sido abatida em guerra, só que segundos depois que ela pousou se transformou em um robô humanoide, um Decepticon, com o objetivo de roubar os dados sigilosos do governo. E com esse ataque poderoso, destruiu toda a base do exército americano. Agora vamos para Los Angeles, onde conhecemos Sam Witwicky, um aluno do ensino médio que estava fazendo uma apresentação sobre o seu tataravô, o Capitão Witwicky, um importante explorador que descobriu coisas interessantes no Ártico, mas a apresentação era mais para descolar uma grana, com o objetivo de tirar um ar do professor, pois assim o seu pai daria a ele metade da grana de um carro. Então, depois da aula, Sam e seu pai foram até a loja de carros usados do Bob, que mal sabia que tinha um Camaro 77 por ali, que foi justamente esse que Sam adorou, só que parecia que tinha vida própria. Ligando o rádio sozinho e com um barulho, quebrou os vidros de todos os outros carros por ali e Bob teve que vender mais barato. 4.000! Já em Washington, o secretário de defesa John Keller reuniu vários analistas, dentre eles Meg Madsen, para explicar sobre o ataque à base de operações secretas no Catar, e que com esse ataque não houve sobreviventes, que a única coisa que tinham era um som que quem provocou o ataque emitia no momento. Porém, o pelotão do Tenente Lennox sobreviveram e estavam próximos a uma vila do Catar, só que mal deram conta que estavam sendo vigiados. Já Sam aproveitou seu carro novo para ir ver Micaela, a garota que ele gostava, no lago, só que ela namorava com um cara chamado Trent, que foi babaca com ela aquela tarde, e Sam aproveitou para dar uma carona para a garota, onde tudo se parecia bem até que o Camaro começou a dar problemas, e vendo o motor, viu que era bem interessante, segundo Micaela. E depois disso, Sam levou a garota para casa. Enquanto no Pentágono os analistas se esforçavam para descobrir de onde era a transmissão, no Força Aérea 1, um Decepticon chamado Freeze, em forma de rádio, invadiu os sistemas da rede secreta, roubando não só os dados, mas ao mesmo tempo infectando com um vírus. Meg descobriu que a rede estava sendo atacada e cortaram os servidores, mas Freeze conseguiu o nome que precisava. E mesmo os guardas encontrando ele, conseguiu se esconder. E quando o avião pousou, Freeze escapou. E sabia agora que era com Sam Witwicky que estava o objeto que tanto procuravam. Que por sua vez naquela noite achou que seu carro estava sendo roubado, indo atrás dele até uma fábrica abandonada. Percebeu que o seu carro na verdade estava vivo e ainda passando uma mensagem para o espaço. O lance é que ele acabou ligando para a polícia, só que confundiram ele e Sam acabou sendo preso, onde na delegacia tentou explicar que seu carro estava vivo, mas os policiais não acreditaram, pensando que ele tinha usado alguma coisa pesada. Já no deserto, o pelotão foi surpreendido por um Decepticon saindo das areias em forma de escorpião, e nessa batalha Lennox ligou para o Pentágono para pedir reforços. E quando o drone chegou, agora o governo sabia com o que estavam lidando. No entanto, nem os mísseis nem os ataques para derrubar um tanque conseguiram destruir o Decepticon, que facilmente escapou pelas areias, deixando apenas uma parte para trás. Meg, atrás de respostas, vai até a casa do seu amigo hacker Glyn, que descobre que a transmissão estava falando de um objeto chamado Iceman do Capitão Witwicky. Só que a casa foi invadida pelo FBI e os dois foram presos no mesmo instante. De volta para casa, o Camaro de Sam retorna e com medo dele, Sam foge pela cidade e acaba caindo na frente de Micaela, que acha aquilo estranho e decide segui-lo, onde Sam foi parar embaixo de uma ponte e avistou um carro da polícia, mas não era humano e sim um Decepticon, se transformando e querendo saber de Sam onde estava os tais óculos, só que Sam com esforço fugiu,
encontrou Mikaela e ambos foram salvos pelo seu Camaro, mas perseguidos pelo Decepticon até que chegaram a uma estação de energia e lá ele decidiu se revelar. O carro de Sam se transformou e ele se chamava Bumblebee e começou a lutar contra o Decepticon. Enquanto Sam e Mikaela fugiam de Freeze, Mikaela conseguiu achar uma serra e cortar o pequeno robô. Assim que a batalha terminou, Bumblebee se apresentou, onde só conversava através do seu rádio e agora precisava mostrar algo a eles e eles teriam que confiar naquele robô. Ele quer que a gente entre nele. Pra ir pra onde? Sei lá! Mikaela pegou suas coisas, mal sabendo que Freeze tinha se transformado no seu celular. E no caminho, Mikaela ficou na dúvida por que um robô tão avançado era uma lata velha, e Bumblebee ficou chateado, tirando eles do carro e passando por um Camaro Concept 2006. E agora não era mais uma lata velha, mas sim uma super máquina. E o que ele queria mostrar era que seus amigos estavam vindo para a Terra em forma de meteoritos caindo no planeta e escaneando os veículos mais próximos que encontraram. Se transformaram em carros da Terra e depois se reuniram com Bumblebee. E então o líder Optimus Prime se apresentou para Sam, dizendo que eram os Autobots que vieram de Cybertron com seus companheiros Jazz, Ironhide, Ratchet e Bumblebee. E sua missão na Terra era achar o Allspark e precisavam encontrar o cubo antes de Megatron, o líder dos Decepticons, pois se ele o encontrasse, iria fazer com a Terra o mesmo que fez com Cybertron e exterminar toda a raça humana. Optimus também contou que o tataravô de Sam encontrou Megatron congelado no Ártico, só que quando tocou nele, ativou o sistema de navegação e a localização do cubo agora estava no óculos do Capitão Witwick. Então esse era o objeto que tanto os Autobots quanto os Decepticons queriam mais encontrar na Terra. Sam então leva os Autobots para sua casa, mas acabaram destruindo o jardim, provocando um terremoto e até apagando as luzes do bairro, que chamaram a atenção dos pais de Sam. Mas Mikaela decidiu se apresentar e seus pais ficaram felizes pelo garoto ter conseguido uma garota tão bonita assim, e também o ajudar a achar os tais óculos. Só que nesse momento sua casa foi invadida por homens do setor 7, comandadas por Simon, que poucos minutos depois descobriu que Sam teve contato com os Transformers e todo mundo por ali foi preso. E no carro começou a fazer uma pressão tanto para Sam quanto para Mikaela, mas não demorou muito, Optimus Prime apareceu para salvar os dois. Só que nessa confusão aí o setor 7 chamou reforços. Os Autobots tiveram que se separar e Optimus tentou se esconder em uma ponte, só que Sam e Mikaela acabaram caindo e Bumblebee salvou os dois. Mas o setor 7 estava na cola e acabou capturando o Autobot, e Mikaela e Sam também foram presos. Optimus explicou que não poderia salvá-lo, pois não queria machucar os humanos, e nem tudo estava perdido, pois ele encontrou os óculos e agora poderiam achar o cubo. Mas em Washington, o vírus tinha tomado conta dos sistemas e o líder do setor 7 queria falar com o secretário de segurança. A conversa foi para dizer que já sabia sobre os tais Transformers desde que enviaram uma sonda a Marte e viram um deles vivos, só que até então não eram uma ameaça. Enquanto isso, Optimus descobriu a localização do Allspark e Bumblebee era feito prisioneiro. E para Optimus, a única forma de acabar com a guerra era ele se sacrificando para destruir de uma vez por todas o cubo. Então o chefe do setor 7 mostrou ao secretário o tal Iceman, que foi descoberto em 1934, mas Sam disse que o nome dele era Megatron, e ele era o líder dos Decepticons, e se ele fosse acordado, poderia destruir a Terra se achasse o cubo, que por coincidência o setor 7 já tinha encontrado em 1913, só que infiltrado por ali estava Freeze, que descobrindo que o cubo estava ali, chamou seus outros companheiros Decepticons do planeta, e Simon também mostrou o poder do cubo, transformando um celular em um Transformers e depois o destruindo. Porém, não demorou muito para que os Decepticons chegassem na base e começassem a atacar, e Freeze ainda hackeou o sistema para libertar Megatron. Com isso, Sam disse que precisaria de Bumblebee e ele poderia ajudar com o tal cubo. Então, depois de muita discussão, decidiram libertá-lo, que de alguma forma, com suas habilidades, aquele cubo enorme ficou pequeno em suas mãos e assim poderia transportá-lo. O problema é que todo o sistema do governo foi hackeado e precisariam usar código Morse para pedir ajuda, e no caminho os Autobots encontraram Sam. Só que na avenida, Optimus teve que se transformar e lutar contra um Decepticon que com muita facilidade o matou com sua espada. Porém, essa luta se seguiu até a cidade e um Decepticon acabou acertando Bumblebee nas suas pernas e ele não conseguia mais se levantar, mas com a ajuda dos soldados, os Autobots trabalharam em equipe e assim conseguiram derrubar o Decepticon. Mas poucos instantes depois,
depois chegou o Megatron e sem muito esforço já matou um dos Autobots, o Chess, e a batalha iria continuar. Mikaela achou uma forma de carregar Bumblebee e Sam ficou encarregado de entregar o cubo aos militares. E enquanto os Autobots e os Decepticons lutavam, ele saiu na correria que só para chegar ao prédio. E na cidade, Optimus Prime finalmente encontrou o Megatron e começaram a lutar, só que percebendo a fraqueza de Optimus, que não queria ferir os humanos, Megatron estava levando a melhor nessa luta. Já Sam estava na correria para chegar ao prédio, porém Megatron estava na sua cola e lutar contra os Decepticons não estava nada fácil. Mas Mikaela com o Bumblebee, mesmo sem as pernas, ajudaram os militares a matar outro Decepticon. E Sam, assim que chegou no prédio para entregar o cubo aos militares, Megatron e outro Decepticon apareceu. Atacaram o helicóptero e como Sam não queria entregar o cubo, iria matá-lo, derrubando ele do prédio com seu ataque, mas Optimus o salvou. Com isso, o líder dos Autobots explicou que se sacrificaria caso não vencesse Megatron. E os militares mostravam que conseguiriam dar um jeito de derrubar os Decepticons. E na luta de Megatron, os militares ajudaram a descer bala nele e Sam aproveitou a oportunidade. E ao invés de colocar o cubo em Optimus, colocou no peito de Megatron e assim com isso o matou. O líder dos Decepticons agora estava morto e assim a batalha pelo cubo acabou. Bumblebee pediu para Optimus que gostaria de ficar com Sam e o setor 7 foi extinto. Megatron jogado nas profundezas do oceano, porém sem o cubo Optimus não conseguiria reconstruir seu planeta. Então os Transformers usariam a Terra para se abrigarem em segredo, chamando os Autobots remanescentes para virem para a Terra. A história nos mostra agora que no ano de 17.000 a.C., a Terra recebeu a visita dos Decepticons, liderados por um Megatron Prime conhecido como Fallen, e ele será muito importante nessa história. Ok, no presente, depois de 2 anos da vitória dos Autobots, o exército e os Transformers, liderados por Optimus Prime, formaram uma aliança chamada NETS para encontrar os Decepticons escondidos pelo mundo e destruí-los, onde agora estavam em Xangai, na China, em uma fábrica de resíduos tóxicos, e lá encontraram um colossal Decepticon chamado Demolishor e o outro remanescente perdido. Ele não demorou muito para ser cortado no meio por um Autobot chamado Slidewipe, e o Demolishor continuou seu estrago, mas Optimus Prime apareceu para impedi-lo e com um ataque poderoso em cima dele o parou. E em suas últimas palavras disse que o grande Fallen se ergueria novamente, mas o Optimus Prime apenas o matou. Já Sam agora estava se mudando para morar na universidade e conversando com Mikaela no telefone, encontrou uma lasca do cubo em sua roupa. Porém, ao pegar informações importantes do cubo, foram enviadas para o seu cérebro, mas acabou deixando cair, onde foi parar na cozinha, dando a vida a vários outros eletrodomésticos da sua casa, nos quais os pequenos Decepticons queriam matá-lo agora, fazendo uma maior bagunça na casa de Sam. Ele então chamou seu amigo Bumblebee, que deu um jeito neles. Passando essa loucura, Sam recuperou a lasca do Allspark e pediu para Mikaela, sua namorada, escondê-la em um lugar seguro. Depois disse a Bumblebee na garagem que cumpriu bem a promessa de protegê-lo, mas não podia levá-lo para a faculdade, pois lá ele queria ter uma vida normal, fazendo o pobre do grandão chorar. Depois se despediu todo romântico de Mikaela, mas quando ela estava indo embora, um pequeno Decepticon chamado Wily percebeu que ela estava com um fragmento do cubo e avisou um Decepticon chamado Soundwave no espaço, que deu a ordem para ele recuperar aquele fragmento. Esse Decepticon hackeou um satélite dos Estados Unidos para tirar informações da NES, a base de operações do exército com parceria com os Autobots, onde descobriu através do Optimus Prime que os Decepticons queriam acordar um tal de Fallen e que o diretor Galloway, além de provocar os Autobots para saírem do planeta, disse a localização do líder Megatron e também da outra parte do cubo que estava escondida em uma das bases navais mais seguras do mundo. Mas o lance que ele queria mesmo era que os Autobots provassem que não eram perigosos para o planeta, senão teriam que sair pacificamente da Terra. Já Sam, ao chegar no campus, conheceu seu colega de quarto, o Léo, e descobriu que ele e seus amigos nerds estavam obcecados pelos Transformers e procuravam toda a informação de teoria da conspiração na internet que podiam usar. E eram tão bons em encontrar coisas que encontraram um apartamento bem no meio do dormitório das mulheres mais bonitas do campus e tinha uma especial que se chamava Alice. Já o Soundwave enviou um batedor chamado Destructor para se infiltrar na base secreta onde estava o fragmento
e com pequenos nanorobôs criando outro para roubar o artefato, que apesar do alarme dos soldados atacarem os Decepticons, não conseguiram evitar o roubo. Já Sam foi chamado para sua primeira festa na universidade, mas ele disse que não poderia ficar muito, pois tinha que ligar para sua namorada. No entanto, lá ele começou a ter visões dos símbolos que estavam dentro do Allspark e começou a repetir na mesa. Alice, vendo aquilo, foi para cima dele e Micaela ficou só esperando sua ligação. Só que Bumblebee precisava falar com ele, aparecendo no campus e chamando a atenção de um Camaro lá fora, e Alice insistia em ficar dando em cima de Sam. Mas nada que uma ajudinha de Bumblebee não desse jeito, e a garota ficou toda cheia de óleo e teve que ir embora. De manhã, Sam se encontra com Optimus e precisa da ajuda dele para convencer os humanos que os Autobots não são uma ameaça, mas Sam disse que não poderia ajudá-lo, pois queria ter uma vida normal e não ficar na sombra deles. Enquanto isso, no mar, os Decepticons acharam a localização do seu líder, Megatron, e nas profundezas geladas utilizaram aquele pequeno artefato que conseguiram do cubo e reviveram Megatron, que a primeira coisa que fez foi sair em alta velocidade e regressar para o seu planeta, Cybertron, já repreendendo Starscream por ter o abandonado na Terra. Mas ali ele era apenas um general, pois o líder era Fallen, o caído, que estava bem fraco, dizendo que todo o conhecimento do cubo foi absorvido por Sam e ele deveria ser capturado. Mas apesar de fraco, era o Transformers mais poderoso que existe e apenas um Prime poderia derrotá-lo. Então Optimus Prime, o líder dos Autobots, deveria morrer. Já Sam teve uma explosão de conhecimento na aula de física e conseguiu até refutar Albert Einstein, pois existia 17 dimensões segundo o seu conhecimento, porém o professor o mandou sair da sala, pois não queria ser humilhado por um calouro. Enquanto isso, Willy foi atrás de Micaela para achar o outro fragmento do cubo, mas era muito atrapalhado e Micaela o capturou e forçou a contar a verdade, até furando um de seus olhos, mas depois o prendeu. Então, sabendo do perigo, decidiu ir versão na faculdade, mas Sam deu uma pirada, escrevendo símbolos para tudo que é lado, e Alice foi até seu quarto. Ela então fechou a porta e o agarrou. No entanto, ela tinha um rabo robótico que assim que Micaela chegou não percebeu nada, e quando ela saiu desapontada, Alice começou a atacar Sam, que se revelou em um Decepticon em uma forma de mulher, que não faz muito sentido, porém estava atrás de Sam. E depois de fugirem da biblioteca e do campus, ela ficou em cima do carro ainda tentando pegar Sam, mas essa perseguição terminou quando Micaela esmagou o robô em um poste. Mas não adiantou muito, pois minutos depois eles foram capturados por um Decepticon e levados para Megatron, que segurou Sam e um mini doutor dos Decepticons colocou um parasita em sua boca, descobrindo que ele podia ver os símbolos que levariam eles ao Energon. Só que para obter todos precisavam tirar o cérebro de Sam, mas poucos segundos depois chegaram os Autobots para salvá-los, descendo a porrada e bala para tudo que é lado. Então Micaela foi levada por Bumblebee e Sam por Optimus Prime. Mas Sam foi ejetado no bosque, pois a batalha de Megatron contra Optimus iria acontecer novamente. Mas como o Prime estava poderoso, estava dando era uma surra em Megatron, e ele até chamou a ajuda de outros Decepticons, mas mesmo assim Optimus tinha armas poderosas e passou cerol fininho, até matando um Decepticon, arrancando sua cabeça. Mas quando se distraiu, Megatron o acertou por trás, perfurando seu núcleo central, e com isso o poderoso Optimus Prime acabou morrendo. Sentindo que o último Prime estava morto, Fallen, o caído, decide tirar suas ataduras e ir para a Terra. Megatron não admitia terem perdido Sam e com isso decidiu chamar mais Decepticons para virem ao planeta e também se revelarem para a raça humana, já chegando destruindo um porta-aviões americanos. E o caos se espalhou em todas as partes do mundo e na sequência o Fallen chegou, se apresentando dizendo que se não entregassem Sam, destruiria a Terra e exterminariam a raça humana. Já o diretor Galloway queria desativar a Next e que os Autobots também eram perigosos, pois essa guerra agora contra as máquinas, o governo que cuidaria disso. Sam ficou muito chateado pela morte de Optimus Prime, já que foi culpa dele ele ter morrido, e já estava pensando em se entregar. Mas se soubesse de alguém que entendesse os símbolos, talvez aquelas imagens ajudariam de alguma forma. Então Léo, seu amigo de quarto, disse que conhecia alguém que talvez pudesse ajudar. Um cara chamado Robô Guerreiro, mas na verdade era o desempregado
empregado do setor 7 Simons e agora trabalhava no açougue com sua mãe. E lá ele tinha vários documentos que escondiam esses símbolos e estavam espalhados pelo mundo. E esses símbolos representavam que estavam escondendo Transformers que já viveram há centenas de anos atrás. E os símbolos também falavam de uma matéria que se referia ao Energon, porém apenas um Decepticon poderia saber o que era. Então Micaela tinha sequestrado ele e decidiu perguntar a ele. Já que estava seduzido por Micaela, revelou tudo o que sabia. Aqueles veículos na verdade eram lendas, os primeiros que vieram na Terra e viveram em sigilo por aqui, mostrando a localização do mais próximo. Era em um museu de aeronaves. Com isso invadiram de uma forma meio ridícula com Léo, e o Willie conseguiu localizar a aeronave que era um dos ancestrais. Então, com a lasca do cubo, reviveram e seu nome era Jetfire. Meio lelé da cuca disse que já foi um Decepticon, mas se cansou das coisas ruins que faziam e mudou de lado, e agora era um Autobot. E vendo que isso era possível, Willie também, pois agora serviria a Micaela, então Sam percebeu que ele poderia ajudar, então desenhou os símbolos que estavam na sua cabeça, e Jetfire reconheceu de imediato. E como poderoso, teletransportou todos para o Egito, e lá ele contou que no passado, no começo da evolução, eles vieram para a Terra em busca do Energon, a fonte de energia para todos os Transformers, que além de dar vida, impede que eles morram e enferrujem. E que os seus ancestrais construíram uma máquina que sugava o Energon do planeta, sua fonte de luz e calor, mas era contra as regras, pois se havia vida, não podiam destruir o planeta. Mas Fallen, o caído, não estava nem aí para os humanos e desobedeceu às regras e com a chave matriz ativou a máquina. Então, uma guerra civil começou entre os Transformers. No entanto, os últimos Primes roubaram a matriz e como Fallen era muito poderoso, se esconderam, se sacrificando, criando uma tumba com seus corpos para esconder a chave matriz. E Jet revelou que o único capaz de deter Fallen era um Prime, mas como o último estava morto, teriam que revivê-lo assim que achassem a chave matriz. No entanto, ninguém sabia onde ela estava, mas Sam era o único com símbolos em sua cabeça que poderia achar. Então, o futuro da humanidade só dependia dele agora. Ok, para trazer o corpo de Optimus Prime, Simon ligou para Lennox, passando as coordenadas de onde poderiam encontrá-los. O primeiro problema é que passaram pela alfândega e reconheceram o Sam, e as imagens foram enviadas para os Decepticons e já estavam na cola deles. Porém, passaram a noite em uma pirâmide e lá Sam lembrou da aula de história e as estrelas apontavam para a Jordânia. Então seria lá que encontrariam a chave. Já o Major Lennox deu um jeito de despistar o diretor Galloway do avião e Sam e os Autobots finalmente acharam um monumento. Mas como não acharam nada lá dentro, dois Autobots começaram a brigar e com isso provocaram uma rachadura e na parede Sam finalmente encontrou os Primes que protegiam a chave matriz. E lá estava ela, mas quando Sam pegou na mão, ela simplesmente se transformou em pó. Só que mesmo assim ele não achou que era o fim, pegando o resto dos fragmentos, dizendo que ainda tinha esperança e aquele pó daria certo. E com isso o exército finalmente chegou com o corpo de Optimus Prime descendo perto do vilarejo e o cobrindo. O problema é que Starscream revelou a posição aos Decepticons e começaram um bombardeio contra Sam e os outros. Então Simons e Sam decidiram se separar para assim reviver Optimus Prime. O problema é que o exército ficou incomunicável e mesmo a base pedindo reforços locais, Megatron e os Decepticons chegaram e sabia que Sam estava com a chave matriz para justamente reviver Optimus Prime. E assim começou o ataque dos Decepticons, só que o terror era ainda pior, pois os Decepticons tinham um robô colossal formado de vários outros veículos, ficando ainda mais difícil enfrentá-lo. Esse era o Devastator, que mostrou sua habilidade capaz de aspirar tudo que via pela frente, carros, casa e até o terreno. Só que ao aspirar um Autobot, levou a pior. Simon sabia que o lugar seguro era embaixo do Devastator, e outros dois personagens apareceram, os pais de Sam, que foram levados para lá como reféns do Decepticons. E assim que um dos robôs iriam matá-lo, Sam decide se entregar, mas Bumblebee apareceu e conseguiu destruir o Decepticon por ali, salvando novamente Sam e seus pais.
Os reforços da Jordânia apareceram, mas foram logo abatidos, e depois o Devastator começou a subir a pirâmide, possivelmente a localização da máquina do Energon. E assim que o exército viu com que estavam lidando, uma verdadeira guerra aconteceu. Simon então entrou em contato com o porta-aviões e sabia que a única forma de destruir o Devastator era usando uma arma chamada High Gun, que apesar de ser sigilosa, era isso ou destruiriam o planeta. E no meio dessa guerra toda e muita bala voando do céu, Jetfire também apareceu para lutar e era muito forte apesar da idade, só que também foi derrubado. Porém a marinha usou a arma sigilosa e conseguiu derrubar o Devastator, e no meio dessa loucura toda, os jatos bombardeando o local, Sam saiu correndo em direção a Optimus Prime, só que Megatron apareceu e mesmo sendo bombardeado, acertou Sam e infelizmente o garoto agora estava morto. Mas no além, os Primes apareceram, dizendo que ele lutou por um Prime e isso provava o seu valor, era o teste para encontrar a verdadeira chave matriz e ele passou. Assim o seu destino era viver voltando e a chave foi reconstruída, então com a matriz na mão, ele reviveu Optimus Prime. Porém o rumo da Terra seria outro, pois Fallen, o caído, apareceu e atacou o Prime, roubou a matriz e religou a máquina capaz de destruir o Sol. Prime ainda estava fraco e não era páreo para a força bruta de Fallen, então Jetfire se sacrificou. Deu suas peças a Optimus e ele ganhou uma força jamais vista. Ficou tão poderoso que já chegou destruindo a máquina do Energon e derrubando Fallen com Megatron junto. Ele até queria entrar nessa briga, mas Megatron não era páreo para o poderoso Prime, que ficou até sem metade do seu rosto. Fallen também não teve chance nenhuma, pois Optimus Prime arrancou o rosto e atravessou seu peito, e com isso Megatron e Starscream fugiram de medo de Prime, mas sabiam que isso não era o fim. Então a guerra por ali finalmente acabou e todos foram resgatados, e Sam sabia que o seu destino era ficar ao lado do seu amigo Prime e proteger a Terra. E esse foi Transformers 1 de 2007 e Transformers 2, A Vingança dos Derrotados de 2009. E eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, é nóis! Fui!